Bom dia, amados irmãos. Aqui, mais uma vez, para deixar uma reflexão para a nossa meditação. E peço que, de forma criteriosa, analise esse texto com bastante atenção e observe algumas orientações, algumas coisas que precisamos seguir. O tema é analise a si mesmo. E eu deixei aqui um texto base, vou ler esse texto base. E com toda a referência bíblica e o texto abaixo, peço que vocês analisem com atenção. E diz assim o texto base, 1 Coríntios 11, do 28, do 31 ao 32. Versículo 28, 31 e 32. Diz assim, lá no livro de 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Bom, com base nesse texto, tem algumas referências bíblicas de uma história que traz a nossa reflexão, a necessidade de analisar o que ouvimos a nosso respeito. Preste atenção, é bem verdade que nem tudo que dizem a nosso respeito é o que é. Tipo, discípulos, Jesus e muitos outros falaram coisas terríveis a respeito deles, contra aquilo que eles estavam a fazer do reino de Deus. Não é disso que está se falando. Está se falando de comportamento, atitudes. Tem pessoas que elas falam assim, não me julgue. Porque só quem tem direito de me julgar é Deus, e é verdade. Mas a gente não pode esquecer que Jesus ele falou assim a respeito do ser humano, que a gente é como uma árvore, e a árvore ela dá seu fruto, e aquele fruto é conhecido. Então, o que mais as pessoas têm falado a seu respeito? E observe também uma coisa. Se você tem consciência de uma vida que você leva, de comportamentos e atitudes bons, é bem verdade que você não vai ligar para o que a maioria vai falar. Porque o que importa para você e para mim é o que Deus pensa. Mas pense comigo nessa história do rei Josafá e do rei Acabe. Uma história muito forte, onde ele questiona a questão de um profeta que fala coisa contra ele. Ele não entende, ele diz que o profeta só prediz coisa contra ele. Mas nós sabemos da história de Acabe, né? Nós sabemos o que Acabe era e como ele vivia. Pelo texto vocês vão analisar e vão ver que ele tinha diversos, por ser rei, profetas, mais de 400 profetas. 400 profetas falando tudo o que ele queria ouvir. Tudo que ele gosta de ouvir. Vai e toma Ramon de Gileade, porque Deus já entregou em suas mãos. Mas ele estava esquecendo de uma coisa, ele vivia uma vida de desobediência e idolatria. Ele não procurava agradar ao Senhor. Como assim? Ele vai ter a bênção do Senhor, ele vivendo uma vida totalmente de iniquidade, sem renúncia, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de injustiça, de idolatria, uma vida praticamente na lama do pecado. Ele não analisava-se a si mesmo. Então Deus ia falar com ele aquilo que ele precisava, que ele queria ouvir, e Deus não ia falar para ele a verdade. Nosso Deus não é um Deus de engano. Nosso Deus é um Deus que leva a gente a viver conserto. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e limpar e purificar de toda iniquidade. E era isso que Josafá era isso que o rei Acabe não estava prestando atenção. Então, ele não estava, como diz aqui no texto de 1 Coríntios, ele não estava examinando-se a si mesmo. Ele estava ouvindo o que estavam dizendo, não estava nem aí para os frutos que ele vivia produzindo na vida dele,
como rei, como pessoa, conhecedora do Evangelho, conhecedora da verdade, porque era isso que o rei Acais era, conhecedor da verdade. Então, os irmãos podem analisar com bastante atenção esse texto e ser edificado como? Entendendo que nós precisamos nos analisar e consertar o que tiver de consertar. O rei Josafá, ao ouvir o rei chamar os profetas falar tudo o que o rei Acais queria, ele diz, não tem mais ninguém aí que a gente possa consultar o Senhor? Porque no início do texto, aqui em Reis, 1 Reis 22, do 5 ao 9, diz, né? Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. E o rei Acais procurou o conselho do Senhor, mas ele procurou o conselho do Senhor para ouvir aquilo que ele queria ouvir. Ele dizia que por ser poderoso, as pessoas tinham que falar o que ele queria ouvir. Mas não é assim que funciona na vida da gente. Nós sabemos que nós precisamos ouvir o que temos de ouvir e transformar o que temos de transformar em nossas vidas. Viver vida de renúncia, transformação diária. Nós fomos regenerados. Quando o Senhor nos aceitou, Ele nos regenerou. Depois o Senhor agora nos colocou num caminho de santificação, que esse caminho a qual nós devemos seguir, de renúncia, transformação diária, renúncia, confessando o pecado. A gente não somos perfeitos, não vamos ser, enquanto nós não formos para a glória, que Jesus não volta para nos buscar, nós não vamos ser perfeitos. A perfeição da gente está em uma vida diária de arrependimento, transformação de vida, né? Fazer a convenção diária. E aí nós entraremos pelo caminho da glorificação, que é quando Jesus nos levar para Ele. Mas esse caminho de santificação tem que acontecer, é exatamente esse que Acais não estava querendo. Ele queria ouvir aquilo que aprazia o coração dele, o Acais. Mas Josafá insistiu e ele disse, olha, tem um aqui ainda. Só que eu odeio ele, porque ele só fala coisa ruim de mim. Na verdade, ele não só falava coisa ruim do rei Acais, ele falava a verdade da palavra de Deus para ele. Mas mesmo assim, ele insistiu. E quando o único profeta que teve coragem de falar a verdade para ele mandou prender. Por quê? Porque ele achou que ia voltar em segurança. E o profeta falou, olha, se você voltar em segurança, não foi Deus que falou na minha boca. Mas aconteceu exatamente aquilo que o profeta falou. Então, análise a si mesmo. Vamos nos analisar, vamos tirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor. Nós sabemos pela palavra, nós sabemos que se você for observar a história do rei Acais, era um cara que conhecia o Evangelho, sabia da verdade, mas vivia totalmente ao contrário. Ele usava do seu poder e da autoridade que Deus havia dado a ele, porque foi o próprio Deus que deu essa autoridade a ele como rei, colocou ele lá. A Bíblia mesmo diz que quem constitui é Deus, as autoridades. Então ele usava disso para viver uma vida de iniquidade, de idolatria, uma vida afastada das promessas do Senhor. Então, infelizmente, ele não se fez, ele não quis se analisar. E nós, como servos e servas do Senhor, precisamos nos analisar com bastante atenção. Então, reflita nesse texto, seja edificado nesse dia de hoje, que o Espírito Santo renove as suas forças, que você venha entender essa mensagem, que o Espírito Santo venha inspirar o seu coração, que você venha compreender o que Deus está querendo falar com você, o que Deus está querendo agir na sua vida, porque o nosso Deus é assim, é aquele que avisa, é aquele que orienta, é aquele que manda que a gente se analise a si mesmo, é aquele que muitas das vezes, é aquele que nos ajuda a abrir os olhos para que a gente possa seguir no caminho de santificação. Amém? Deus abençoe e esteja sempre orando pela minha vida. E obrigada por todos os dias vocês ouvirem essas mensagens que
o Senhor inspira no meu coração para que a gente possa ser edificado.